Ao Senhor Jesus toda a honra, toda a glória, todo louvor, porque somente Ele é digno. Amém? Amém. Eu solicito que você fique de pé mais uma vez para nós rogarmos ao Espírito Santo que nos capacite, que cada vez mais abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos para que nós vejamos o que o Senhor já estabeleceu para cada um de nós nas nossas vidas. Louvado e agradecido seja o teu nome, ó Pai. Realmente, Senhor, nós não temos como te agradecer por tão grande amor e por tão grande misericórdia. E nós estendemos os nossos corações e abrimos ele para ti, Senhor, para que o Senhor continue limpando, para que o Senhor continue lavando cada um dos nossos corações diante da tua face. Opera, Senhor, através do teu Espírito Santo em nossas vidas. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor que foi enviado por Jesus para nos conduzir a toda a verdade nele. Abre os nossos ouvidos ao ouvir a palavra do Senhor. Abre as nossas mentes, Senhor. Tira todo o engano, todo o sofisma da nossa mente, para que, Senhor, nós venhamos a obedecer, Senhor, a tua voz, Senhor, a tua palavra, para a glória, para o louvor do nome do Senhor Jesus, o qual está sentado à tua direita, ó Pai. É no nome dele que nós te rogamos esta graça. É no nome dele, ó Pai, que nós te rogamos a ação do teu Espírito Santo, para que nós venhamos a ser movidos pela unção da graça, a unção do teu Espírito de amor, para que nós venhamos a nos mover na tua presença, Senhor, da forma como te agrada. Senhor, abençoa todo o decorrer desse trabalho que ainda falta ser oferecido diante de ti. Nós queremos celebrar, Senhor, a morte do teu Filho e também celebrar a sua ressurreição, que é o motivo da nossa justificação. Louvamos o teu nome, Senhor, e te agradecemos pela tua bênção. Em nome de Jesus, nós te suplicamos e te agradecemos. E todo o que crê, diga amém. 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 Podem sentar. Meus amados, essa semana eu fiquei pensando, e quando chega na semana da ceia, normalmente os nossos corações se dirigem para a mensagem central, que é a celebração de tudo o que envolve a obra do Calvário, morte e ressurreição de Jesus. Não só morte, mas ressurreição, porque se Jesus tivesse só morrido e não tivesse se levantado da morte, não teria efeito nenhum na nossa vida, não teria efeito nenhum de restauração. E nessa noite, o que o Senhor colocou no meu coração nessa semana é que era inevitável a morte de Jesus. Ele foi daquelas pessoas que nasceram, ele era, como se pudesse dizer assim, foi o único que nasceu para morrer. Por exemplo, você ou eu, se Jesus vier agora, nós não vamos experimentar a morte. Porque eu nasci, mas se Jesus vier antes de eu morrer, eu não vou experimentar a morte. Mas Jesus não. Ele já nasceu com dia certo e hora para morrer e se entregar. Porque não foi uma morte ocasionada por desejo humano, não foi uma morte ocasionada por inveja, como a Escritura diz que alguns ficaram com inveja do que ele estava fazendo, mas não. Jesus, ele deu voluntariamente a sua vida por cada um de nós, e aí para entender isso, por que ele fez isso, aí então a gente precisa voltar um pouco à palavra, o que é que ela revela para nós, porque foi inevitável a morte de Jesus.
O primeiro texto que a Bíblia fala, e eu estarei usando a nova tradução na linguagem de hoje, é Mateus 27, 38 a 42, que diz assim: por Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e insultavam, e o insultavam dizendo assim: ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias, se você é mesmo filho de Deus, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo: ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel, não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós creremos nele. Então veja que era uma tentação muito grande, e é claro que como é que os chefes dos sacerdotes, como é que os mestres da lei, como é que os líderes judeus não entendiam que ali estava o cumprimento das profecias antigas. Jesus já havia sido prometido lá atrás que um viria fazer essa entrega. Isaías foi um dos que profetizou isso no capítulo 53. Ele foi profeta, todo mundo esperava que acontecesse aquilo. E aí, quando se viu aquilo, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei não estavam vendo o cumprimento da Escritura Sagrada, mas Jesus permaneceu firme no seu propósito. A Escritura de Levítico 17:11 diz assim: pois a vida de todo ser vivente está no sangue. É por isso que Deus mandou que o sangue dos animais oferecidos como sacrifício fosse derramado no altar, a fim de se conseguir o perdão dos pecados do povo. Pois é o sangue, isto é, a vida, que tira os pecados. Então, quando eles derramavam o sangue dos animais, eles sabiam que para haver remissão de pecado tinha que derramar sangue. Era a lei, era a ordenança do Senhor. E aí eles, por muitos anos, eles ouviam essa instrução. Os sacerdotes vinham, sacrificavam os animais, derramavam o sangue, e aí eles sabiam que aquilo ali acontecia para a remissão dos pecados. Aí então voltavam para casa, certo de que os seus pecados foram removidos. Isso se repetia muitas vezes. Mas Gálatas capítulo 3, versículo 10 em diante diz: os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo o que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. Então eles ficavam numa agonia muito grande para ter que obedecer todo aquele ritual, mas não trazia paz, não trazia prazer no coração do ofertante. Ele diz: é claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras dizem: viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Mas a lei não tem nada a ver com a fé. Pelo contrário, como dizem as Escrituras, viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei, como dizem as Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Então Jesus, quando estava ali, ele antes mesmo de chegar naquele momento de dor crucial, ele estava umas horas antes lá no jardim do Getsêmani. Quando ele lá sofria, diz que ele clamava: Pai, é muito grande a minha responsabilidade aqui, Senhor, é possível passar esse cálice? Irmãos, sabe o que era o cálice? O cálice era a representação de todo o juízo de Deus, o justo juízo de Deus.
era a representação de todas as exigências de um Deus santo que ele é, estava ali naquele cálice. Então ele, quando viu o cálice, Senhor, é possível eu não beber esse cálice? Eu sei que eu sou ser humano, Jesus falando como humano, tá? Eu sei que sou ser humano, eu nunca experimentei algo desse nível. Mas, Senhor, se não tem outro jeito, se essa é a saída que tem, eu me submeto à tua vontade. E na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Filipenses 2, 5 a 8 diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Eu ouvi aqui, quando acontecia o louvor, que Jesus foi o tempo todo, foi tentado de toda sorte, como diz a palavra. Ele foi tentado, aí alguém diz, mas é claro que ele não ia cair, porque ele, como Deus, que ele era também, ele não ia cair nunca. Você que pensa, Jesus estava 100% na natureza humana. Ele era 100% Deus, mas também ele era 100% homem. Ou seja, o que é ser 100% homem? Não homem genericamente falando, natureza humana. Ele estava sujeito a ser tentado mesmo e cair. Mas ele começou a olhar, e diz a Escritura que toda vez que ele ia fazer alguma coisa, ele diz: eu não faço nada sem que primeiro eu vi o Pai fazer. Eu primeiro olho para ele e disse: eu faço isso, Pai? É isso aqui que eu devo fazer mesmo ou não? Então ele estava nos ensinando como escapar da nossa natureza terrena. Ele estava dizendo: você quer escapar? Obedeça ao Senhor, obedeça à direção que Ele dá. E aí o Senhor, é claro que Ele tinha a opção de descer daquela cruz, mas Ele não desceu, sabe por quê? Porque Ele ansiava conceder a todos os que viessem a crer na sua obra redentora. Ele ansiava conceder o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, ele estava, aqueles que estavam predestinados para ser adotados como filhos. Então o Senhor olhou assim: eu não vou arredar. Porque ele viu o que estava prometido desde a antiguidade. Em Efésios 1, 4 e 5 diz: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou, nos escolheu em Cristo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito de sua vontade. Então Jesus olhava para o que estava proposto, ele sabia que aquilo ia alegrar muito o coração dele e alegrar o nosso. Ele sabia que isso ia ser uma coisa extraordinária, porque até então, até aquele momento, tudo se resumia na lei, nos 10 mandamentos, mas ninguém conseguia cumprir tanta exigência, e aí até mesmo as autoridades da lei, as autoridades sacerdotes, eles não conseguiam nem ver que Jesus era o cumprimento da Escritura, mas só que não entendiam como é que ia ser isso. Mas o propósito eterno de Deus estava guardado para se revelar quando Jesus entregasse o seu Espírito que estava purificado, quando ele entregasse em sacrifício a Deus, aí ele ia obter aquilo que estava proposto, que era nos transformar em filhos de Deus, porque até então nós éramos simples criaturas. João capítulo 1, versículo 10, versículo 12, João 1, 12 diz: porém alguns creram nele e o receberam,
E estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, é o direito que foi adquirido, porque Jesus conseguiu o que conseguiu. Mas como foi esse processo de resgate? Diz assim: Jesus pagou o preço da nossa libertação, derramando o seu sangue na cruz. Portanto, não somos mais obrigados a viver como escravos do pecado, mas sim como escravos do Deus Todo-Poderoso. Nós agora somos escravos de Deus, servo de Deus, porque escravo é ser servo. Vamos ver a Escritura Sagrada que fala sobre isso. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Ele diz: pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito e sem mácula. Então veja que a Escritura falava que se não houvesse derramamento de sangue, não havia remissão de pecado. E aí o que é que Jesus estava fazendo no Calvário? Ele estava se entregando como o Cordeiro de Deus, sendo derramado seu sangue ali. E aí, naquela hora, os demônios, os espíritos das trevas, quando viram, eles não estavam acreditando no que estava acontecendo, porque algo no reino espiritual, algo nas regiões celestiais, estava se alterando, e eles: não pode, nós é que governamos aqui, nós é que dominamos essas vidas, nós é que dizemos para ela o que tem que fazer. E aí o Senhor, quando estava derramando a sua vida e o seu sacrifício sendo recebido pelo Pai, quando ele entregou, naquela hora que ele entregou o seu Espírito ao Pai, a Escritura diz que ele disse assim: Lama Sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Então, aquele sentimento de desamparo que Jesus sentiu, talvez pela primeira vez na sua existência humana, ele sabia que naquela hora estava acontecendo algo extraordinário nas regiões celestiais. Ele estava despojando principados e potestades. Me dê para cá as chaves, me dê para cá as ordenanças, me dê para cá todo o escrito de dívida contra essas pessoas. Eu estou pagando o preço de morte por elas. A minha vida é santa, a minha vida é justa, e o Pai está recebendo esse sacrifício porque eu posso oferecer isso aí para ele. E o Pai está recebendo e vai estar garantindo essa bênção para as pessoas. Então ele pagou o preço pela nossa libertação. Romanos, capítulo 6, versículo 16 a 18 diz: pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceito por Ele. Mas damos graças a Deus porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Que boa escravidão, amém? É uma boa escravidão, não é? Mas até que você compreenda isso, por que escravos de Deus? Por que servir a Deus? Uma das ordenanças que o ser humano, depois que caiu em Adão e Eva, eles não conseguiam mais obedecer. Entre as ordenanças, sabe qual era? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ninguém conseguia mais fazer isso. Não se conseguia amar mais a Deus de todo o coração, porque agora o coração estava cheio de invasão de outras coisas que estavam entrando no lugar, e aí a vontade era o da carne. A vontade era aquela vontade que antes não era conhecida de Adão e Eva,
porque até então Adão e Eva não sabiam o que era pecar. E aí quando eles desobedeceram ao Pai, às ordenanças, e o diabo enganou a mente deles, sabe o que aconteceu? A primeira coisa que aconteceu, eles começaram a ter medo de Deus, a se esconder, e começaram a fazer roupas de folhas para se cobrir da vergonha que estavam sentindo. E é exatamente isso que o pecado faz, quando a gente faz alguma coisa que não está de acordo com a santidade de Deus, que não está de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Uma das primeiras coisas que a gente faz, a gente começa a mudar de atitude, começa a não querer ser muito comprometido com a palavra, com os trabalhos da casa do Senhor. E aí nós queremos ficar sendo escondido. E alguém pergunta, como é que você vai? Vou bem, que nem Geazi diz. Eu vou bem. Vai bem, Geazi? Vou bem. E não estava nada bem. Mas o Senhor Jesus, ele fez algo extraordinário. Ele nos tirou dessa escravidão que o pecado nos conduzia. Se eu puder explicar, não sei explicar, porque eu sei o que eu fui quando eu era adolescente e até chegar aos meus 25 anos. Eu sei o que eu tinha vontade de sair daquela situação meio complicada, mas eu não conseguia força, não entendia como é que se processava isso. Mas o Senhor foi me dando entendimento e foi me falando, olha, dependa de mim. Dependa de mim. Escute o que eu falo. Leia, medite na minha palavra. Eu falo contigo. Isso aqui é a minha carta de amor para ti. Eu estou falando contigo toda hora. Abra a Escritura. Ouça a minha voz. Não leia a Bíblia como se fosse um livro de informações, mas leia como se fosse uma carta de amor, que eu quero falar coisas para você. É claro que quando eu falar algumas coisas, você vai achar que eu estou com raiva de você, estou irado. Muitas vezes estou, como eu estive com o povo de Israel, mas o meu amor por eles era o tempo todo. Eles pecavam, e eu ia lá, socorria, tirava daquele sufoco e dava livramento. Mas passados uns anos, eles voltavam de novo à desobediência, e eu disse, mas não pode. Mas aí ele já estava providenciando um escape, porque nem todos naquela época, meus amados, tinham a possibilidade de receber o Espírito Santo. Hoje você tem o Espírito Santo, você pode ter o Espírito Santo hoje, porque o Espírito Santo, além dele ser o Espírito Santo, é o Espírito de santidade, ele é a essência de Jesus, ele é a essência do Pai. Então, se você tem o Espírito Santo, se você é habitado pelo Espírito Santo, aí você ouvirá o que a boca não está dizendo. Se você tiver o Espírito Santo, você ouvirá o que a boca não está. A boca está falando, mas você não ouvirá o que ela está. É outra coisa que ela está falando. Então, o discernimento de espírito, o discernimento de poder compreender cada caso, cada problema, você será ajudado, porque o Espírito Santo estará bem aqui dentro e lhe dizendo, olha aí, olha aqui, e mostrando, você será ajudado pessoalmente pelo Pai. E o Espírito Santo é uma espécie de assessor que estará ali do nosso lado para nos fazer obedecer a palavra, não errar o caminho que é Jesus, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Você não errará o caminho que é Jesus, e aí você vai agradar ao Pai, porque se você está no Espírito Santo, no mínimo está acontecendo o fruto do Espírito Santo, no mínimo. Porque qual é o fruto do Espírito? Você vai manifestar amor de Deus, alegria de Deus, paz de Deus, e tudo que diz respeito ao fruto do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, você terá.
isso em ação, porque o Espírito Santo ele não se divide, ele é completo. E se você está no Espírito Santo, você será ajudado por isso. Mas se por outro lado você não submeter a essa ordenança, a esse controle que o Espírito Santo vem beneficamente nos fazer, ele vem nos tornar escravos de Deus, sim, como escravos, servos, nós queremos servir, mas ele tem que controlar o coração, ele tem que controlar a nossa mente, ele tem que controlar o nosso sentimento, porque se nós ficarmos soltos, aí nós vamos produzir o fruto da carne, que é prostituição, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, iras, discórdias, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, que eu vos declaro que não herdarão o reino de Deus, que tais coisas praticam. Então não se submeta ao domínio da carne, porque ela vai produzir isso aí. Louvado seja o nome de Jesus por sua obra, Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, diz: ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. 1 Pedro 3,18 diz: pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, a pergunta que nós temos que responder é sempre essa: que resposta eu darei ao Pai por tão grande amor revelado por Jesus na cruz do Calvário? Porque ele podia ter optado em descer. Sabe de uma coisa? Eu não vou não. Ou eu não vou suportar esse peso e renegar. Mas o amor de Deus e o amor de Jesus revelado por cada um de nós é que nos faz compreender quem era você. Se você tiver a oportunidade de você dar um testemunho de 10 minutos sobre o que você era e o que você agora é com Jesus. O que você era antes de Jesus e o que você agora é com Jesus. O que é que você diria de principal? Se você nunca parou para pensar nisso, pensa assim: será que eu já passei pela obra do Calvário? Será que eu já fui redimido pelo sangue de Jesus? Será que o Senhor já fez essa obra na minha vida? Será que eu já morri para a vida velha? Será que eu já aceitei o sacrifício de Jesus por mim? Se você não tiver uma resposta clara sobre isso aí, você fique preocupado, porque salvação não se trata de frequentar a igreja, salvação não se trata de participar dos louvores, não. Salvação não se trata de, eu não tenho o que fazer, eu vou fazer reuniões. Não se trata disso, não. Salvação não se trata disso. Se trata do que está acontecendo com a sua alma diante de Deus. Se você partir hoje, para onde você vai? Se você parte hoje pela morte, que destino vai ter a sua alma? Que direção ela vai tomar? Vai bater no caminho que é Jesus e vai até o Pai? Ou você vai tomar um susto porque você pensava que era só isso que Deus estava esperando que você fizesse? Não, se comprometa com nada não. Faça o essencial, o resto é só Deus na causa. Você já ouviu essa frase? Só Deus na causa? E muitos estão usando essa expressão: só Deus na causa, e ele já entrou na causa, e tanto é que a resposta a esse tão grande sacrifício que Jesus fez está registrada assim em Romanos capítulo 3, versículo 21 a 26, mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Você acredita que Jesus morreu por você? Você acredita que o sangue de Jesus derramado foi por você? Você tem que acreditar nisso.
Porque se você não acreditar nisso, então não vai fazer efeito. Porque o poder da ressurreição de Jesus não ficou morto no Calvário e nem ficou no túmulo. A Escritura diz que ele ressuscitou e esse poder da ressurreição de Jesus é nosso. Se ele não transfere para você o poder da ressurreição dele, você não vai ficar em pé para contar a história. Mas você tem que crer que Jesus morreu no seu lugar para lhe dar a vida dele. Você vai se considerar morto para a vida velha e agora você vai se considerar vivo pela vida nova de Jesus. O versículo 22 diz: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. E é assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Versículo 23 de Romanos 3. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado ele foi paciente, não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Cristo se torna o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Você acha que peca? Alguém aqui acha que peca? Alguém pode dizer assim: não, mas eu não peco não, eu vou direto para o céu porque eu não peco. Sabe qual é o maior pecado que a Bíblia diz que alguém pode cometer? O Senhor disse que quando mandasse o Espírito Santo, ele haveria de fazer 3 coisas na terra. E uma das coisas é do pecado, porque não crê em mim. O Espírito Santo fará 3 coisas. Diga aí, você sabe? Convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Qual é a outra? Da justiça, porque eu vou para o Pai. Quer dizer, qual é o maior pecado que o Espírito Santo vem convencer? Do pecado, porque não crê no que eu fiz. Então, se você não crê, você não precisa de perdão. Se você não precisa de perdão, você admite que não peca. Não peco. Então, Jesus não morreu por você. Porque Jesus só morreu por causa dos que se consideravam culpados. Eu sou culpado diante de Deus. Eu quero perdão, Senhor. Me dê perdão. Eu reconheço que eu peco mesmo. Se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Diz a Escritura que você não pode dizer que não tem pecado. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Amém. Então, se você disser que não tem pecado, Jesus não morreu por você. Porque Ele só morreu para aplacar a ira de Deus contra o pecado. Quando Deus olhava da sua santidade e via que direção o homem estava tomando, que rumo a humanidade estava tomando, o fogo da ira de Deus contra o pecado, porque a ira de Deus não é a ira de raiva, é aquela ira justa contra uma coisa que é contra a santidade dele. Então, se alguma coisa vai manchar a santidade de Deus, diz que há um fogo que gera na direção para cercar. Diz que onde o trono de Deus está, onde Deus se está assentado,
diz que é rodeado de anjos poderosos, porque ninguém pode se aproximar de tanta santidade. Então é um fogo purificador. Não é um fogo de ira, mas é um fogo que não deixa encostar o que pode manchar a santidade de Deus. O que você está fazendo alegra a Deus? O que eu faço alegra o coração de Deus? Ou quando Deus vê o que eu estou fazendo, ou a direção que eu estou tomando, será que ele faz assim? Eu não acredito. Eu não acredito que minha filha está indo nessa direção, não acredito. Mas eu vou falar para ela hoje. Está escutando ele falar para ti? Mas eu vou falar para ela hoje, sai daí. Não vá por esse caminho. Se eu enviei meu próprio filho, da minha própria essência, da minha própria entranha, eu e o Pai e o Espírito, nós somos um. Mas eu enviei essa parte que envolve meu filho para fazer uma substituição no teu lugar. Tu ia ser condenado, tu ia para um lugar de terrível julgamento dos pecados, mas o meu filho te substituiu. Eu fiz cair sobre ele toda a minha ira, eu fiz cair sobre ele todo o meu julgamento, o cálice da minha ira ele tomou. E agora a arma secreta era a ressurreição de Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, até hoje nós estaríamos devendo a Deus. Mas como, por quê? Porque só uma pessoa que retorna à vida é que recebe a autorização de Deus para fazer isso. E Jesus recebeu a capacidade de Deus de vir e voltar à terra e reafirmar tudo aquilo. Olha, eu vim para isso mesmo. E diz a palavra que ele passou mais de 40 dias aqui na terra dizendo, vocês ouviram o que eu falei? Eu disse exatamente isso que ia acontecer, que no terceiro dia eu ressuscitaria. E aí eles ficaram certos que Jesus era o Redentor, o substituto, o que pagou o preço pelos seus pecados. E aí eles começaram a divulgar essa verdade. E uma das cartas que Paulo escreveu, para nós encerrarmos aqui, ele diz assim, no capítulo 5 de Romanos, versículo 1 e 2 diz: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé em Cristo, foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos. Sabe o que acontece quando a gente aceita Jesus na nossa vida? Deus deixa de olhar para nós e passa a olhar para Jesus na nossa vida. Ele olha Jesus na nossa vida. E aí ele olha se eu dependo de Jesus na minha vida, como esse era o objetivo, de eu depender do substituto. Eu ia carregar, quem já assistiu aqui o filme O Peregrino? O Peregrino é um filme que você deve assistir, e uma das cenas lá, ele leva uma mochila, a mochila do pecado, já se lembra? Então ele levava aquela mochila, a mochila do pecado, até que ele chegou diante da cruz. Aí o Senhor disse: dá-me os teus pecados. Ah não, eu gosto tanto dele, Senhor, deixa ele aqui. Dá-me os teus pecados. Então diz que quando ele largou aqui, desistiu daquela vida que não estava produzindo efeito nenhum, aí ele pôde entender o que Jesus tinha feito. Ele deu uma graça especial. Uma das primeiras coisas que o redimido tem e recebe é a paz de Deus.
temos paz com Deus. Sabe o que é paz com Deus? É algo que só sabe o que é quando o Espírito Santo está dentro. Paz com Deus não é a paz do Senhor, irmão. Não é isso. A paz com Deus é algo que diz dentro do seu ser, do seu coração, que você não é mais devedor a Deus. Você não estava devendo mais nada a Ele, porque alguém pagou a sua dívida completamente. Então, quando você tem essa consciência de que não deve mais a Deus, isso dá uma coisa tão maravilhosa na mente, no coração, nos sentimentos, e a pessoa passa a ter confiança, a ter alegria, porque uma das coisas mais destruidoras de sentimentos no nosso coração é a culpa do pecado. Você sente culpa por estar pecando. Você peca, não tem prazer e ainda por cima não quer nem olhar para Deus porque você se sente culpado. É por isso que a palavra de Deus diz assim: você peca, confesse e peça que o sangue de Jesus lhe cubra, porque essa é a garantia de limpeza completa para a sua vida. Amém? Para nós encerrarmos, Romanos capítulo 4, versículo 22 e 25 diz: Por isso Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras "foi aceito" não falam somente dele, falam também de nós, que seremos aceitos, nós os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Então, quando Jesus morreu, mas quando ele ressuscitou, e que ele apresentou ao Pai, quando ele ressuscitou, e diz a palavra que ele foi assunto ao céu, depois de passar mais de 40 dias aqui na terra, eu imagino quando ele chegou lá no trono da graça de Deus, no trono do poder do Pai, aí ele, eu não sei, eu gostaria tanto de poder ter essa visão desse momento que Jesus chegando lá, só diz a palavra que anjos começaram a gritar, tem salmo que fala assim, anjos começaram a gritar: abram as portas para que entre o Senhor da Glória, abram as portas para que o Senhor da Glória entre. Então eu imagino que deve ter sido uma coisa tão extraordinária na presença de Deus, porque os anjos ficaram assim maravilhados de ver Jesus retornando, porque Jesus tinha descido. Aí os anjos, não sei se eles sabiam do que tinha acontecido, e aí quando Jesus agora retorna, cheio de glória e majestade, e diz que ele podia apresentar-se nas mãos: está aqui, Pai, os filhos que tu me deste, está aqui os irmãos que o Senhor me deu, agora eu sou, juntamente com eles, eu sou primogênitos dentre os mortos, e eles serão os seguintes. Você é o seguinte ressuscitado, o outro é o seguinte ressuscitado, e assim, quando o Pai olha para cada um de nós, ele olha para Jesus, mas agora ele vê algo extraordinário. Ele vê que nós somos da mesma essência que Jesus é. Nós somos da mesma essência do Filho. Nós fomos colocados como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, na hora que você ora, você não ora, porque eu fui ensinado a orar. Você ora porque agora a sua voz é conhecida lá no trono da glória. Sua voz é conhecida porque o Pai sabe que se você tem a obra do Calvário na sua vida, Ele sabe que você tem um acesso ao trono da glória. Você tem acesso pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus, pela obra do Calvário. Não é algo que fica perdido no tempo, no espaço. Não, você pode orar em nome de Jesus e ainda tem mais um auxílio. Se você não sabe orar direito, diz a palavra que o Espírito Santo vai e nos ajuda com gemidos inexprimíveis,
para expressar ao Pai o que nós necessitamos. Você agora será assessorado pelo próprio Espírito de Deus para lhe ensinar a orar, dizer a palavra certa para o Pai, não repetir, porque o Pai não gosta de vãs repetições na presença dele. Então você vai orar para exatamente o ponto que o Espírito Santo vai dizer: Pai, é isso que ele precisa. Ó. E há pessoas que estão aqui com seus corações que só Deus sabe como se encontra. Deus sabe como cada um está aqui, quais são as necessidades, as ansiedades, as perturbações do espírito. Talvez alguns não conseguem nem dormir direito à noite. Talvez alguns vivem correndo como uma coisa desesperada por aí, fugindo, só Deus sabe do que. Diz a Escritura, quando você não está em paz com Deus, até uma folha que cai, você se assusta. Então é horrível estar assim, porque você tem que se sentir na graça de Deus, você tem que se estar revestido do Espírito Santo, para que Ele o tempo todo esteja dizendo qual é o caminho a seguir. Está fazendo uma coisa que não deve, não agrada ao Pai, o Espírito Santo lhe toca, e você imediatamente: Senhor, me perdoe. Na mesma hora você recebe uma direção. Não é uma coisa que vai depender do pastor falar, vai depender do irmão, daquelas irmãs, a irmã do coque. Já conhece aquelas irmãs do coque? Que tem a revelação? Das irmãs do coque para revelar. Você receberá diretamente do coração do Pai aquilo que você precisa alterar. Porque você agora é filho, agora você é filha. E você tem autoridade no nome de Jesus, amém? É considerado sacerdote do Deus Altíssimo, você é considerado do reino de Deus, você é considerado que faz parte desse processo. E os seus amigos, suas amigas estão lá fora só esperando que você, quando se encontrar com eles, você vai revelar algo que eles vão estranhar. Há algo que lhe cerca. Que há algo que lhe reveste, há algo que está na sua vida, que eles vão ficar: o que é isso? Por que essa pessoa não se perturba nunca? Por que essa pessoa não sai do eixo? Há problemas na vida dela sim, mas ela não consegue, ela não se exaspera, não se perturba. O que é isso? Ela vai querer saber. Aí vai chegar a hora de você dizer para ela: é o Senhor que está na minha vida. É o Senhor que está na minha vida, que Ele está no controle, Ele vai dirigindo os meus passos e Ele vai me controlando.